Última regrinha de acentuação gráfica nas oxítonas, o uso do hiato. A gente já estudou, o hiato são duas vogais que aparecem juntas na palavra, mas que se separam na separação silábica. Bom, para a gente marcar que existe um hiato e que a sílaba mais forte é a última, a gente vai precisar acentuar essa última sílaba, principalmente se ela for um I ou um U. Então, para marcar que essa última sílaba marcada por um I ou U tônicos do hiato, precisa vir a acentuação, como é o caso de país e de Grajaú. Grajaú, esse U está sozinho, tranquilo. Em país, ele está junto com esse S. Bom, com S, tudo bem, continua recebendo acento. Só não vai receber acento o I tônico ou o U tônico do hiato nas oxítonas quando eles são seguidos de Z ou M. Caso de juiz, raiz e ruim. Sim, fala-se ruim e não ruim. Tudo bem? Então, única exceção, juiz, raiz, ruim e outras oxítonas terminadas em I tônico do hiato, seguido de Z ou M. Vamos agora para as paroxítonas. Você já deve conhecer várias musiquinhas, deve ter assistido vários outros vídeos em que as pessoas ensinam várias formas de você decorar uma sequência enorme de terminações para as paroxítonas. Eu criei uma frase que não faz sentido nenhum, mas que me ajuda a lembrar sempre. É ups, os uns, rons no lixão. Pois é, a única parte que faz algum sentido é num lixão. O ups, os ruzuns, ups, uns, runs, isso aí pode confundir a tua cabeça. Então, eu vou colocar aqui para você visualizar. Palavras terminadas em A nasal. Exemplos disso. Imã, órfã. Tudo bem? Qual que é a sílaba tônica? I. No caso de imã. Qual que é a última sílaba? A última sílaba, mã. Esse mã recebe o til, que não é acento tônico, e aí vai vir o acento tônico no I. Porque é uma paroxítona, para marcar que essa é a sílaba mais forte, vem o acento no I, de imã, como vem no acento no O, de órfão. Belezinha? Vamos que vamos. PS. Quantas palavras você conhece que terminam com PS? Bom, você tem 3 no seu corpo. O bíceps, o tríceps e o quadríceps. São músculos que você tem no seu corpo. Bíceps recebe acento no I, porque é uma paroxítona terminada em PS. Tríceps, mesma coisa. Quadríceps, a mesma coisa. Palavras terminadas em us. Você lembra? Vírus, bônus, são duas palavras paroxítonas que devem receber o acento na penúltima sílaba e terminam com US no final. Tudo bem? Vamos lá. Os plurais de também recebem, que é o caso de uns. Nossa, professor, palavra terminada em uns? Sim. O plural de álbum, que também recebe acento porque é terminado em também vai receber acento. Caso de álbuns, fóruns. Tudo bem? Vamos lá. Outra, R. Paroxítonas terminadas em R. Por exemplo, revólver, cadáver, éter, âmbar. São palavras que têm como acento tônico a penúltima palavra e se encerram com o R. Então devem receber acento todas elas. Palavras terminadas em ons. Bom, se você assiste aulas de química, se você estuda química, você já ouviu falar em íons, elétrons, prótons. São paroxítonas terminadas em ONS e que recebem acento por causa disso. Palavras terminadas em N, como hífen, ou como na biologia o líquen. São palavras que recebem acento tônico quando são paroxítonas terminadas em N. Lembra que eu falei de álbum e de fórum? Tá aí, Palavras terminadas em L são muitos adjetivos. Agradável, afável, confortável, terrível, horrível. São adjetivos terminados em L que são paroxítonas, ou seja, a sílaba tônica é a penúltima. Essas também recebem o acento gráfico. Palavras terminadas em I, seguido ou não de S. Jockey, você conhece, é só terminado em I. Mas lápis,
tênis, são palavras terminadas em I seguido de S, que são paroxítonas e então também recebem acento. Palavras terminadas em X, tórax, fênix, látex, são paroxítonas terminadas em X, devem receber acento. E o último dos exemplos, que é o que vai puxar para a próxima regrinha das paroxítonas, é o caso do ão. Palavras terminadas em ão. Lembra que eu falei de órfã? O masculino de órfã é órfão. Então, órfão, órgão, são palavras que são paroxítonas, ou seja, a sílaba tônica é a penúltima e que tem o tio no final, na última sílaba. E lembra, o tio não é acento de tonicidade das palavras. Então, não é a sílaba tônica, porque a sílaba tônica é a penúltima sílaba. Beleza? Assim como as oxítonas têm a regra de terminação, são 5 regrinhas de terminação. As paroxítonas têm esse monte de regrinha que a gente viu agora das terminações das palavras. Qualquer coisa, qualquer dúvida que você tiver, volta nesse vídeo, dá uma conferida, tenta decorar essa frasezinha que eu falei ou tenta encontrar alguma outra forma de decorar essas aí, porque terminação de palavra é decoreba. Agora, a regra de acentuação de oxítonas por ditongo aberto, acontece a mesma coisa aqui. Heróico continua recebendo acento. Quem perdeu acento foi ideia. Por que perdeu acento? Porque é ditongo aberto seguido de ato. Então, ideia, jiboia, boia, europeia, colmeia, são palavras que têm ditongos abertos seguidos de ato e esses ditongos abertos perderam a sua acentuação. Mas todos os outros ditongos abertos continuam sendo acentuados, que é o caso de herói nas oxítonas e nas paroxítonas heróico. Beleza? Outros ditongos que recebem acentuação. Bom, não necessariamente no ditongo, mas paroxítonas terminadas em ditongo. Vou te perguntar uma coisa. Você lembra qual é meu nome? Pois é, meu nome é Mário. Você sabe como é que escreve Mário? Assim, ó. Você percebe que o meu nome tem que ter acento? Por quê? Se eu tirar esse acento, você vai ler Mário? Pode até ler porque você já conhece o nome. Você já sabe como é que se fala. Você está acostumado com essa palavra. Mas outras palavras, saca só. Próprio, você também está acostumado, mas se você não conhecesse essa palavra, como é que você ia ler? Proprio. Lembra de sabia, sábia e sabiá? Pois é, sábia recebe acento no A porque termina em ditongo oral crescente, assim como o ditongo nasal decrescente. A regra do ão, de órgão, órfão, aqui, paroxítonas terminadas em ditongo também vão receber acento gráfico, tudo bem? Você pode, às vezes, confundir próprio de paroxítona terminada em ditongo e achar que você separa próprio. De qualquer forma, o acento vai ter que estar ali. A gente vai entender quando estiver vendo as proparoxítonas. Só que aí que tá, você vai mudar a estrutura dessa palavra. Ao invés dela ser dissílaba, próprio vai ser trissílaba. Mesma coisa, se você for separar as sílabas de Mário, separando o I e o O, que é o ditongo final, o que vai acontecer? Ela vai se transformar numa trissílaba e a sílaba tônica vai ser a primeira, no caso, a antepenúltima. A gente já vai entender que esse acento não vai sair dali em nenhum dos dois casos. Regra, então, para acentuação de paroxítonas terminadas em ditongo. Todas recebem acento, que é o caso de próprio, série, glória, água, águia. Tudo bem? Última regrinha para acentuação de ditongos, quando eles têm I ou U tônico do hiato. Lembra? Saúde, saída. Esses recebem acento. Mesma regrinha das oxítonas. Só não vão receber acentos tônicos, acentos gráficos I e U tônicos do hiato quando tiverem seguidos de algumas consoantes. Como é o caso de gratuito, de rainha e de ideia. Ideia eu já te expliquei, ditongo aberto seguido de hiato. Rainha eu já te expliquei, NH nasaliza, então tira esse I. E gratuito, você não fala gratuito, você fala gratuito, então ele é um ditongo. Última regra de acentuação, as proparoxítonas, aquelas cuja sílaba tônica, a sílaba mais forte, é a antepenúltima. Caso, por exemplo, de uma música que eu não sei se você conhece,
mas um certo autor brasileiro se sentiu desafiado a terminar todas as suas rimas de uma música com proparoxítonas. É difícil? Primeiro porque são poucas palavras que nós temos no português. Depois, a gente está falando de uma música. Então, a sonoridade das palavras pode mudar um pouco a construção desses versos. E essa música justamente chama-se Construção. O autor é Chico Buarque. E ele termina todos os versos com proparoxítonas. Eu separei algumas aqui. Máximo, último, sábado, tráfego, único. Quer estudar a acentuação de proparoxítona? Ouça essa música. Mas, quer entender a regra? Todas elas recebem acento. Lembra que eu falei do meu nome? Bota de volta aqui. Mario. Acentua porque a paroxítona terminada em ditongo. Separa o i e o o. Mario. O que aconteceu? Quem é a sílaba tônica? A antepenúltima. Todas as antepenúltimas são acentuadas. Ok? Bom, é isso aí, pessoal. Para essa aula de acentuação gráfica, os principais conceitos que eu preciso que você guarde são o seguinte. Existem oxítonas, que são as que recebem acento tônico na última sílaba, as paroxítonas que recebem na penúltima e as proparoxítonas que recebem na antepenúltima. Outra coisa que eu preciso que você se lembre, acento tônico não necessariamente é acento gráfico. Alguns acentos gráficos precisam aparecer para destacar a tonicidade de algumas palavras. Outras, não necessariamente. Então, não confundir acento tônico com acento gráfico. Acento tônico, todas as palavras têm. Acento gráfico, nem todas. Outra coisa que eu preciso que você se lembre é que as regras, algumas precisam de decoreba. Você vai precisar lembrar de algumas delas. Mas a melhor forma de decorar é usar muito. E como é que você usa muito? Lendo mais, escrevendo mais e se acostumando com a escrita dessas palavras. Assim como você escreve várias vezes excesso, exceção, para achar qual é a forma que você está mais acostumado, você só consegue ter segurança fazendo isso quando você se acostuma a ler muitas vezes essas palavras e a escrever também. Certo? As regrinhas funcionam muito parecidas para todas elas e é importante você lembrar, principalmente na escrita da sua redação. A aula de hoje foi isso, espero que vocês tenham gostado, espero ter contribuído com seus estudos e até a próxima aula. Muito obrigado pela atenção.